Então, se for para estar doente dessa forma, eu estou doente, estou louco, estou apaixonado por Ele. E Ele veio e transformou a minha vida naquele dia, naquele culto. Quando veio aquela palavra, eu falei assim: amém, Jesus. Eu entendi algumas coisas e falei: tá bom. E desci as águas. E eu fico pensando, e hoje refletindo até, porque hoje vamos também ter um batismo aqui, olhando. E eu pensando sobre tudo isso, eu falei: meu Deus, cara. Eu olhando, refletindo o que aconteceu comigo há 12 anos atrás. E eu falei: meu Deus, olha o que o Pai fez na minha vida em uma década. Eu quero que você reflita o que Jesus pode fazer com você e através de você num curto espaço de tempo, quando você entender e se arrepender verdadeiramente. E quando eu olhei para isso, comecei a refletir para tudo isso, e domingo passado tive que estar ausente aqui na igreja de Nilópolis para eu estar pregando no aniversário da igreja de Duque de Caxias, a nossa primeira igreja filha que nasceu através dessa igreja aqui. Quem pode dar um amém? Nós já somos uma igreja que formamos outras igrejas, já somos uma igreja que enviamos missionários. Quem pode dar um glória? Repitam comigo: terra fértil, porque o Jesus está aqui, amém? E eu lá, olhando a igreja, olhando os pastores, sendo ministrado por Jesus, eu vendo tudo isso, falei assim: cara, se eu não tivesse dado esse passo de arrependimento lá atrás, eu não estaria vivendo o que eu estou vivendo hoje com Jesus. E eu não estou dizendo para você que você não vai ter lutas, que você não vai ter batalhas. Repitam comigo: cada dia, para cada dia, baixe seu mal. Você vai ter muitas lutas, muitas batalhas. No mundo tereis aflições, tribulações, mas tem de bom ânimo, eu venci o mundo, foi o que Jesus disse. Eu acreditei nessa palavra, e cada dia, dias de choro, dia de alegria, mas não importa, o que importa é o que Jesus está fazendo através de nós, e o que Jesus pode fazer através da sua vida. Você crê nisso? E é claro, aí essa semana já o pastor da igreja Bola de Neve Nova Iguaçu já me convidou para pregar em janeiro lá. Aniversário da igreja, a segunda igreja que nasceu dessa igreja aqui. Quem pode dar um aleluia? Quem pode aplaudir Jesus por isso? O que quer dizer isso, igreja? Se por algum motivo você não entender o chamado de Jesus, não se arrepender, ter uma transformação na tua mente, metanoia, o Pai não pode entrar na sua casa, fazer morada e transformar tudo que Ele quer transformar. Entenderam? Para você viver o propósito do Pai, aqui está uma chave. Arrependimento é a chave do propósito. O arrependimento é a chave do propósito. Em 2 Coríntios, capítulo 5, versículo 17, olha o que a palavra de Deus fala. E assim, se alguém está em Cristo Jesus, é nova criatura, e as coisas antigas já passaram, e eis que se fizeram novas. Dá um aleluia. Entenda algo, quando você se arrepende verdadeiramente, a sua vida já se transforma por uma nova criatura. E essa nova criatura tem a oportunidade de viver, experimentar a boa, perfeita, agradável vontade do Pai e viver coisas novas que o Pai fez para a minha vida e para a sua. Para que nós venhamos a andar em novidade de vida com Ele. Se eu não tivesse me arrependido e eu tivesse com a antiga criatura, eu não estaria vivendo tudo o que eu estou vivendo hoje e não estaria tocando, impactando gerações. Pastor, se isso aconteceu contigo, pode acontecer comigo? Pode não, vai acontecer. Acho que você não creu não, vai acontecer.
Quem crê nisso? Porque quando você crê, o propósito do Pai começa a se cumprir na tua vida. Quando você crê, o chamado do Pai começa a ser transformado. Você começa a ser ao invés de ser um espectador daquilo que Deus está fazendo na terra, você começa a ser aquele que está realizando a obra de Jesus aqui na terra. Seja pregando, seja servindo, seja... enfim, da forma que o Pai quer e da forma que o Pai derrama sobre a tua vida. Quando nós nos arrependemos dos nossos pecados, da nossa maneira antiga de viver, sabe o que acontece? Repitam comigo, metanoia. Metanoia, uma mudança, um arrependimento. E quando nós, como diz a Escritura aqui, nós nos tornamos nova criatura, ou seja, pessoas transformadas por Jesus. Não pessoas transformadas por uma religião, não pessoas transformadas por uma seita, são pessoas transformadas por Jesus. Eu posso ouvir uma glória a Deus? Mas claro, o inferno, ele pode te acusar do teu passado. Ele vai querer te bombardear dos seus erros, das suas falhas, dos seus medos, dos seus traumas. Vai te bombardear com as suas decepções. Mas eu tenho uma palavra profética para você. Tá bom, não quer? Então tudo bem. Eu tenho uma palavra profética para você. Vocês foram lavados pelo Senhor. Vou repetir, vocês foram lavados pelo Senhor. Em 1 Coríntios capítulo 6, versículo 9, olha o que a palavra de Deus diz. Ou vocês não sabem que os injustos não herdarão o reino dos céus? Pode falar um uau? Ele continua dizendo: não se enganem, nem os imorais, nem os idólatras, nem os adúlteros, nem os afeminados, nem os homossexuais, nem os ladrões, nem os avarentos, nem os bêbados, nem maldizentes, nem roubadores herdarão o reino de Deus. Alguns de vocês eram assim. Olha o que o apóstolo Paulo fala à igreja. Alguns de vocês eram assim. Mas vocês foram lavados, foram santificados, foram justificados no nome do Senhor Jesus Cristo e no Espírito do nosso Deus. Ei! Tudo isso que eu falei aqui, você poderia ser algum desses itens ou todos. Misericórdia. Mas não importa, o que importa é que você já foi lavado, justificado, remido pelo sangue do Cordeiro. Dá outro glória a Deus aí. Antes nós estávamos destituídos da glória do Senhor. Antes nós estávamos afastados dele. Antes nós não herdaríamos o reino de Deus. Mas hoje nós somos cidadãos dos céus. Ei! E mais, não vai dar tempo de eu contar. Deus não se lembra mais. Deus não se lembra mais do seu passado. Olha para o irmão do lado e fala assim: a conta já foi paga. Dá um glória a Deus aí. Olha o que a palavra de Deus fala em Hebreus 10, 17. Vou ler na versão NVT. E acrescenta.
beleza. E acrescenta: e nunca mais me lembrarei de seus pecados e os seus atos de desobediência. Dá um aleluia aí. Quando você é transformado por Jesus, Ele mesmo, Deus, o nosso Pai, não se lembra de nada disso não. Tudo isso que eu li em Romanos aqui, Ele já não se lembra mais. Então, para de querer se glorificar ou gloriar com aquilo que era do passado, de querer levantar um troféu. Ah, eu era assim. Ah, você não sabe como que eu era. Nem Deus lembra mais, tu vai estar lembrando o quê, cara? Testemunhos sem peso de glória nenhum. Comece a glorificar o Senhor com aquilo que Ele está fazendo hoje através da tua vida. Aquele que foi lavado e redimido pelo sangue do Cordeiro. Se Ele mesmo já não lembra, já não se lembra mais de nada não. Comece a glorificar o Senhor e falar o que Ele está fazendo agora através da tua vida. Um homem que era doente, um homem que era pecador, e agora está sendo um homem que está ativando, uma mulher que está ativando uma geração. Dá um glória a Deus aí, aplauda Jesus, porque Deus não se lembra mais. Jesus, Ele está te chamando ao arrependimento. E aí sim, você vai viver uma novidade de vida com Ele. Para você andar e viver aquilo que o Senhor quer para você. E assim, glorificar a Deus através da sua vida. Todos, quando olham para a sua vida, e quem te conhece, fala assim: cara, aconteceu uma metanoia nesse, aconteceu um arrependimento nessa, aconteceu uma transformação com esse. Por quê? Porque é o peso da glória de Jesus sobre a tua vida. Abra comigo em Efésios capítulo 2. E ao achar, dá um glória a Deus aí. Diz assim a palavra do Pai. Efésios capítulo 2, versículo 1. Bota na versão NA. E Ele lhes deu vida. Só que eu já poderia parar. E é uma oportunidade de você glorificar o nome dEle, né? E Ele lhes deu vida. Quando vocês estavam mortos em suas transgressões e pecados. Dá um glória a Deus aí, igreja. Você consegue glorificar o Senhor através disso? Você consegue ver quanto sujo você era e quanto você estava encrencado e condenado para viver nas trevas com Satanás e seus demônios? Mas agora você é livre? Dá um aleluia. Versículo 2. Nos quais vocês andaram no outro tempo. Olha para o mundo lá e fala assim: Deus não se lembra mais não. Segundo o curso deste mundo, segundo o príncipe da potestade do ar, do príncipe que agora atua nos filhos da desobediência. Entre eles também nós todos andamos no passado, segundo as inclinações da nossa carne, fazendo a vontade da carne e dos pensamentos, e éramos por natureza filhos da ira, como também os demais. Mas Deus, aleluia, mas Deus, sendo rico em misericórdia, por causa do seu grande amor com que nos amou, e estando nós mortos em nossas transgressões, nos deu vida juntamente com Cristo. Pela graça vocês são salvos. Ei! E juntamente com Ele nos ressuscitou, e com Ele nos fez assentar nas regiões celestes em Cristo Jesus. Dá um glória aí. Volta aí, volta aí.
Antes, como o apóstolo Paulo fala em uma das suas cartas, ele fala assim: não dá para você sentar na mesa de demônios e na mesa de Deus. Antes nós sentávamos na mesa de demônios, mas agora nós sentamos na mesa com o Pai. Quem está mais apaixonado por Jesus aí? Versículo 7. Deus fez isso para nos mostrar nos tempos vindouros a suprema riqueza da sua graça, em bondade para conosco, em Cristo Jesus, aleluia, porque pela graça vocês são salvos, mediante a fé. Isto não vem de vós, não vem de vocês, é dom de Deus. Dá glória e aplauda a Ele mais uma vez. Ei, obrigado, Senhor. Versículo 9. Não de obras, para que ninguém se glorie. E aqui acaba a religiosidade. Pastor, mas então tem que deixar de fazer? Não, deixa de ser vagabundo e vai trabalhar para o reino. Estão aqui? Você trabalha, você faz para Ele, por Ele, porque Ele te amou primeiro. E olha de onde Ele te tirou. Mas isso não tem nada a ver com a salvação. Eu vou fazer, vou acontecer para que eu seja salvo. Não tem nada a ver com isso. Você faz por causa disso aqui. Versículo 10. Pois somos feitura dele. Tem feitura dele aqui? Criados em Cristo Jesus para as boas obras. Entenderam? Vocês foram criados para a boa obra de Cristo. Porque através da sua vida, o poder do Senhor está sendo manifestado. E as pessoas vão olhar e falar assim: cara, olha aquele ladrão, olha aquele adúltero, olha aquele homossexual, e agora ele está salvo, remido pelo sangue do Cordeiro, e agora é uma nova criatura, e está transformando, tocando, impactando, fazendo o salseiro no inferno e ganhando vidas para Jesus. Glória a Deus! Glória a Deus! E ele continua dizendo: as quais Deus de antemão preparou para que andássemos nela. Deixa aí no versículo 10. Deus preparou a obra dele para mim e para você, mas só conseguimos andar na obra dele quando nós nos arrependemos. Às vezes você vai falar assim: pastor, mas eu vi um pastor, eu vi um diácono, eu vi um presbítero, eu vi um líder, eu vi um obreiro, eu vi um salvo, uma pessoa que não está andando na obra do Senhor. Entenda algo: ora por essa vida, porque ela ainda não entendeu o plano de salvação. Ela verdadeiramente ainda não se arrependeu. Ela tem um remorso ainda no coração, assim como Judas devolveu o dinheiro, um remorso, mas ela verdadeiramente ainda não se arrependeu, porque quando você se arrepende, você larga tudo para seguir o mestre. Quando você se arrepende, você vive 100% para Ele. O amém diminuiu. Pastor, como viver para Ele? Dando prioridade a aquele. Dando prioridade a Ele. Quando nós nos arrependemos, nós entendemos que nós precisamos viver a boa obra de Cristo. E hoje vamos batizar algumas pessoas, amém? Mas durante esses 10 anos de igreja praticamente, quantas vidas já foram batizadas aqui? Eu te pergunto, será que se eu não tivesse me arrependido, tivesse ouvido uma metanoia, será que hoje eu estaria vivendo isso? Será que vidas estariam sendo tocadas? Essa é uma pergunta que eu faço. Mas graças a Deus que eu entendi o meu chamado. Graças a Deus eu me arrependi verdadeiramente para andar na boa obra dele, que eu não sabia nem qual era, eu só falei para Jesus: Jesus, o que você for fazer aqui na terra, só não me deixa de fora.